Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Ano novo, Deus escreve uma nova história. Sempre tempo pra recomeçar. Alegria diferente invade a mente. Com a minha fé vou caminhar. Nessa batida, a ti eu canto. Oh, 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 oh. Dono de tudo, tens o meu futuro. Oh, 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 oh. Eu só espero em ti e o meu viver vou te entregar. És meu maior amor que a cada dia me faz sonhar. Ano novo, recomeço, nova chance de ser melhor. Esperança de um futuro que o Senhor preparou pra nós. Eu só espero em ti e o meu viver vou te entregar. És meu maior amor que a cada dia me faz sonhar. Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um Viva Deus. Hoje o nosso tema é Viva Deus em um ano novo. Um ano novo começou, mas começou um ano na nossa vida. É verdade que a Bíblia não trata dessa festividade, mas existe em nós a necessidade de um momento para pararmos e refletirmos sobre a nossa vida. E o ano novo é um momento oportuno para que isso aconteça. Nós sabemos que esse ano de 2020 foi um ano muito complicado, um ano difícil, um ano de muitas perdas, um ano de dificuldade financeira para alguns, um ano de medo para outros, de ansiedade, mas também foi um ano em que houveram muitas oportunidades de crescimento, muitas oportunidades para falar do amor de Deus, porque pessoas com medo, com temor, precisam ouvir, né, daquele que traz a paz que excede todo o entendimento, daquele que cuida de nós. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro é que, por mais que o ano de 2020 tenha sido um ano difícil, foi um ano sim de oportunidade. Foi um ano para que nós pudéssemos rever muitas coisas na nossa vida. Um ano em que vimos a mão de Deus poderosa sobre muitas pessoas. Alguns dizem que foi juízo, outros dizem que é o início das dores, que Jesus está voltando.
Na verdade, o cristão não se atemoriza diante disso tudo que aconteceu em 2020, mas vê como as profecias de Deus se cumprindo. Mas esse momento que nós estamos, onde já se passou o ano de 2020, nós já estamos no início de 2021, se você está vivo, eu quero dizer para você, comemore, louve ao Senhor, louve ao grande El Shaddai. Sabe por quê? É sinal que a sua missão não acabou. Glória a Deus, um ano se passou, um ano chegou e você está de pé. Isso quer dizer que o Senhor ainda tem planos para você, ainda tem planos para o seu ministério. E nós devemos ser gratos por isso, gratos pelo dom da vida e porque nós temos ainda o privilégio de servirmos ao nosso Senhor. Que maravilha! Eu espero que você esteja contente, porque nós temos um ano inteiro pela frente para trabalharmos, para executarmos para o Senhor. A palavra de Deus diz, através do próprio Cristo, em João 9, 4, 5, diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Que maravilha! A noite não chegou para nós. Ainda é de dia. Ainda há o que se fazer no reino de Deus. Isso deve ser motivo de festa, motivo de comemoração para nós, cristãos que estamos de pé e que servimos a um Deus que ainda tem plano para cada um de nós. Irmãos, hoje nós vamos falar justamente disso. O ano novo chegou. Existe um ano inteiro para se trabalhar, para se colher o que se plantou. Muitos de nós fazemos planos financeiros, planos profissionais. Nós traçamos objetivos na nossa vida, de família, amorosos, de casar, enfim, de ter filhos. Muitos planos vêm à nossa cabeça. Mas como cristãos, eu quero que você tenha o discernimento de que nós temos que planejar o que faremos espiritualmente. Quais serão as metas e os objetivos colocados à nossa frente espirituais. Sabe, muita coisa pode acontecer na nossa vida quando nós colocamos diante de nós metas e objetivos espirituais, porque nós não olhamos apenas para esse momento de agora, nós olhamos lá na frente. A nossa vista é por fé, como diz a palavra de Deus, nós vivemos pela fé. A palavra de Deus diz em Salmos 10:4, em presunção o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos, mas para o cristão não. Cristo tem que ser o maior dos nossos planos. A obra de Deus tem que ser a maior de todas. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Os nossos planos pessoais, eles tendem, sabe, a trazer frustração, apreensão. Mas a palavra de Deus diz em Jó 42:2, diz assim, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus planos ou projetos podem ser frustrados. Quando os nossos planos e os nossos objetivos estão alinhados com os objetivos do Senhor, não há falha, não há ansiedade, porque o Senhor nos conduz. E nesse ano eu quero que você pense sobre isso, sobre colocar o seu plano na condução do Senhor, traçar objetivos e metas, onde o reino de Deus tenha um olhar principal, princípio,
na nossa vida. Eu te faço esse convite, junto comigo. O que nós precisamos fazer como cristãos é, primeira coisa, fazer um balanço. Um balanço. Olhar para trás. Por mais que existam alguns versículos que dizem que nós não devemos olhar para trás, o próprio Cristo diz que aquele que pegou a mão do arado, no arado não deve olhar para trás. Paulo também nos ensina que não olha para as coisas que se passaram, mas segue para frente, para o alvo. Mas muitos versículos também dizem o contrário. Lamentações de Jeremias 3:21 diz assim, quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Asaf, no seu salmo, diz que olhou para trás para as coisas que Deus tinha feito na antiguidade, que aquilo trouxe consolo, trouxe força para o seu coração. Isaías 49:6 diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Quer dizer, você não deve olhar para trás e aquilo deve te trazer sofrimento, ou olhar e o que passou te frear de alguma maneira. Não, olhar para trás e ser impulsionado pela lembrança. Poxa, eu não fiz, mas agora eu vou fazer. Não, vou lembrar das coisas, das promessas do Senhor, e aquilo vai te impulsionar, vai te trazer ânimo, vai te trazer gozo, vai te trazer confiança, sobretudo. Então nós devemos olhar para trás e fazer um balanço. O ano de 2020 foi um ano difícil, um ano que talvez você tenha ficado em casa, perdido oportunidades, mas agora criaram-se outras oportunidades. Como eu acabei de falar, sua missão continua. Talvez você não tenha evangelizado tanto porque estava dentro de casa, mas eu te faço um convite, ligue para as pessoas. A minha mãe, esses dias, estava emocionada, sabe por quê? Uma pessoa idosa ligou para ele e disse assim, desculpa te perturbar, mas eu posso ter 2 minutos da sua atenção? E falou do amor de Cristo para ela. Ela já é uma cristã, mas aquilo emocionou o coração dela. Que tal? Que tal se reinventar para o Senhor? Fazer a obra de Deus. Não inventar desculpa. Talvez nesse balanço que você faça, você perceba que inventou muitas desculpas para si. Pelo fato de não poder visitar, isso não quer dizer que você não possa ter tido comunhão com os irmãos, não possa ter se dedicado à palavra de Deus, não possa ter se dedicado à oração, à intercessão. Muitas coisas nós poderíamos ter feito, mas que isso não seja de freio, que isso sirva sim para impulsionar o ano novo e que nós venhamos a fazer mais e mais para o nosso Senhor. Como nós já fizemos o nosso balanço, agora nós precisamos, entender o momento que nós estamos. Isso é muito importante, porque para alguns a coisa vai continuar da mesma maneira, mas se você para e analisa o momento em que você está, olha, agora eu estou aqui, eu tenho essa estatura, eu cresci isso, eu diminuí isso no reino de Deus, no sentido de comunhão, no sentido de fazer a obra. É necessário ter a percepção do momento em que você está. Então pare, eu te convido a olhar para trás. Eu vou dar um exemplo. Ano passado eu coloquei como meta, algumas metas na minha vida. Eu comecei a fazer a faculdade de teologia e uma das minhas metas era que eu terminasse esse ano, não o curso, mas que eu fizesse o ano todinho, não me desanimasse. Para a glória de Deus, deu tudo certo. Mais um ano se passou e passou um ano em que eu estou firme no propósito de Deus. Outra coisa que eu coloquei no meu coração é que eu ia trabalhar para o Senhor, ia me envolver mais na obra. Para a honra e glória do Senhor, veio esse projeto Viva Deus e eu pude trabalhar muito para o Senhor. Que maravilha! Os irmãos não fazem ideia de quanto é difícil. Mas para a honra e glória do Senhor, nós conseguimos, o grupo conseguiu se organizar, conseguiu trabalhar para o Senhor. Outra meta que eu coloquei para a minha vida é que esse ano eu ia ler a Bíblia
toda em um ano só. Pois bem, fazendo o balanço, eu falei, faltaram 2 livros. Nesse momento, falta um livro para eu terminar de ler a Bíblia. É o balanço que eu fiz. Eu tive muitas leituras, né, na faculdade e acabei não terminando o objetivo que eu coloquei no meu coração. Isso me entristeceu de certa maneira, mas isso não fez com que me freasse, pelo contrário, eu agora coloquei como objetivo na minha vida, até eu ter visão, até eu estar com a cabeça sã, todo ano eu vou ler a Bíblia inteira. Então, neste momento eu estou assim. Neste momento eu fiz o balanço da minha vida, eu cresci espiritualmente para a honra e glória do Senhor. Eu trabalhei para Deus. Poderia ter feito mais, claro. Claro que eu poderia. Mas aquilo que eu objetivei, aquilo que eu coloquei no meu coração, eu consegui cumprir, tirando esse último. Mas ao mesmo tempo eu consegui chegar muito perto. Isso é sinal que é possível. E isso agora entrou como objetivo de vida. E eu quero que você entenda que você precisa criar objetivos na sua vida. E o próximo passo, como você já viu o balanço, você já fez um balanço, você já sabe como você está, é o quê? É criar objetivos e metas para o que há de vir, para o ano novo, para o ano que está, sabe, começando. Existem objetivos, sabe, que você não pode interferir. Não pode interferir. Eu, por exemplo, eu creio que eu tenho o dom, Deus me colocou no meu coração queima por evangelismo. É muito difícil eu colocar um objetivo de uma alma por semana. Por quê? Porque isso não depende de mim, quem convence é o Espírito. Mas eu posso colocar como objetivo na minha vida todo dia falar do amor de Deus para pelo menos uma pessoa. Isso é um objetivo plausível e depende de mim. É isso que eu quero falar para você. Eu não quero que você pense naquilo em que não está nas nossas mãos fazer. Eu estou falando dos chamados universais. Por exemplo, todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados a conhecer a palavra de Deus, a dar frutos, a amarmos os nossos irmãos, a cuidar dos órfãos, das viúvas. Todos nós somos chamados a dar frutos. Isso depende do nosso dia a dia. Então faça as suas metas e os seus objetivos em cima disso. Agora eu preciso diferenciar o objetivo de meta para que fique mais claro para você. O objetivo, ele é algo mais abrangente. Ele é algo mais genérico. Sabe? Qual o seu propósito maior? Aonde você quer chegar espiritualmente? Eu vou falar de objetivos espirituais. Tá? Não que você queira emagrecer ou que quer ter filho, casar, enfim. Eu quero que você entenda o objetivo. O objetivo é algo abrangente. Quer dizer, eu quero implantar na minha vida a leitura bíblica. Eu quero implantar na minha vida tempo de oração, tempo de comunhão, tempo de culto no lar. Eu quero estabelecer na minha vida tempo de leitura bíblica. Isso é um objetivo. E eu quero que você comece a traçar esses objetivos para que você possa se desenvolver. Meta já é diferente. Meta é o passo a passo dentro do objetivo para você alcançá-lo. Quer dizer, é o caminho que se trata, né, que se percorre para chegar ao objetivo, para se chegar àquilo que é definido. Irmãos, isso é muito importante. Se você não sabe aonde quer chegar, já dizia, sabe o ditado popular, qualquer lugar é um lugar bom, ou qualquer lugar é um lugar ruim. Se você não sabe aonde você quer chegar, quem vai te levar é a vida. Então trate os objetivos, trate as metas, que é o passo a passo. E eu vou te ajudar nesse passo a passo.
falando de uma técnica que se chama SMART, que ela destrincha o que seja essa meta, para ficar mais fácil para nós entendermos, tá? Então vamos lá. Então já falamos que a meta é algo específico, né? Então SMART quer dizer o quê? Especificar, que vem do inglês specific, por isso que tem um S, tá? Especificar, mensurar, aquilo alcançável, relevante e temporal, tá? O que é? Vamos começar por especificar dentro das metas. Especificar quer dizer delinear, que não seja uma meta que seja ambígua. Nós devemos detalhar essa meta. Por exemplo, se o nosso objetivo, meus irmãos, esse ano eu vou me dedicar mais ao próximo, ao meu irmão. Especificar quer dizer, esse ano eu vou me colocar à disposição de visitar os irmãos afastados. Quer dizer, você vai estar mais próximo. Ou então, eu vou me colocar à disposição da liderança da igreja para trabalhar mais próximo num projeto, enfim, em algo que a igreja esteja visando ali. Eu vou participar mais ativamente das reuniões, dos cultos, vou ficar mais próximo. Eu vou, ao invés de acabar o culto e sair correndo para casa, eu vou dedicar ali 20 minutos de koinonia, sabe, agregar, de fraternidade com os meus irmãos, tentando conhecê-los com mais proximidade. Então, irmãos, isso é especificar. O objetivo é o quê? O objetivo é estar mais próximo dos irmãos. E aí você vai e especifica. A outra coisa que nós precisamos é que a nossa meta, o nosso objetivo seja mensurável. Quer dizer, ele precisa ter tamanho. Senão ele fica muito no campo das ideias. Por exemplo, se você põe na sua cabeça que você vai ler a Bíblia toda e não mensura isso, não estipula o ano, por exemplo, em um ano eu quero fazer isso, eu vou ler a Bíblia toda em um ano, ou eu vou dedicar às missões um mês do meu salário. Se você fala, não, eu vou começar a ofertar para as missões, você não falou nada. Se você ofertar R$10 é a mesma coisa que R$1.000. Mas se você mensura isso, você tem uma meta, você tem um objetivo. A outra coisa é que a meta ela precisa ser alcançável. Muitas pessoas desistem do seu objetivo porque a meta não é alcançável. Não é alcançável. Por exemplo, eu quero ler a Bíblia toda em uma semana. Irmãos, aí você trabalha e estuda. É alcançável? Não é. Você vai desistir no meio do caminho. Então faça metas alcançáveis, que não sejam muito difíceis, mas que também não sejam muito fáceis, porque senão ela não te tira do lugar. Sabe, ela não te provoca, não te joga para frente. A palavra de Deus diz, em Lucas 14, versículo 28, 29 e 30, diz assim, ó, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Porque, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começa a edificar e não pode acabar. Então, irmãos, que seja algo que você consiga terminar. Consiga terminar, até porque isso vai te trazer um contentamento, uma alegria, que no próximo ano você vai poder traçar metas e objetivos maiores e cada vez mais profundos em Deus. Amém? A outra coisa é que a meta ela precisa ser relevante. O que é uma meta relevante? Ela precisa ter um propósito.
ela precisa impactar a sua vida, ela precisa te levar para frente, ela precisa trazer crescimento, ela precisa te desafiar. E por último, também muito importante, que é temporalizar, quer dizer dar prazo, organizar. O que é isso? As coisas precisam ter um momento onde você pare e que, se precisar, sofra adequação para que você consiga chegar ao objetivo. Se você botou como objetivo ler a palavra de Deus e aí botou como meta em 1 ano, né? Entende-se que em 6 meses você tenha lido metade da Bíblia. Então usa esse tempo para avaliar. Eu estou indo no caminho certo? Estou atrasado? Estou adiantado? Sabe, então esse tempo ele é necessário para que você possa fazer adequações, avaliar passo a passo da sua caminhada. Eu coloquei como propósito servir a Deus na igreja 2 vezes por semana. E estou conseguindo ir 1 vez. Analisa, sabe? Veja o que está te tirando o tempo e retorne para o seu propósito. Para isso que serve os prazos, os tempos. Não deixem a coisa livre, porque vai chegar lá na frente e vai ficar apertado, como ficou para mim. Chegou em dezembro, eu falei, meu Deus do céu, faltam ainda muitos livros, eu corri. E aí acabaram faltando 2. Talvez se eu tivesse feito esse ponto de adequação lá na metade do ano, não teria acontecido isso. E eu aprendi. Isso não vai acontecer de novo e espero que não aconteça na sua vida. Bem, irmãos, nós já aprendemos que talvez você já até saiba, é mais uma lembrança necessária, porque se Deus está falando através de mim e você está ouvindo, é porque é necessário para você retomar. Né? Talvez você tenha passado o ano e não tenha feito um balanço, não tenha entendido que a missão continua e que é motivo de glória, de louvor ao Senhor, de que você esteja de pé e que Ele ainda esteja contando com a sua vida, nos seus planos. Isso é motivo de gozo. Talvez você não tenha feito um balanço, talvez você não tenha parado para analisar o momento em que você está. Talvez você não tenha traçado metas espirituais, objetivos espirituais e traçado essas metas. E aí, meu irmão, esse ano vai ser igual a todos os anos. Você não vai poder mensurar nada, não vai... Talvez se ver crescimento, você talvez não vai lembrar, não vai perceber. E a vida vai passando. E a vida vai passando. Então o objetivo desse Viva Deus em um ano novo é viva, execute nesse ano. Sabe, execute nesse ano. Esse ano foi maravilhoso. Você quer saber? Olha só, nós fizemos 19 Viva Deus. Eu vou falar aqui para vocês, ó. Viva Deus executando, quer dizer, trabalhando, devocional, adoração através do louvor e de pregar o evangelho, dicas para a quarentena, através da doação, ensinando a criança no caminho que deve andar, comunhão, fraternidade, Viva Deus no lugar certo, no trabalho, através da tecnologia, com temor, Viva Deus com alegria e bom humor, compreendendo a depressão, gerando filhos, adotando filhos, com humildade, Viva Deus na expectativa da volta de Cristo, celebrando o seu Natal. Eu olho e sinceramente eu fico muito agradecido a Deus por ter parado e olhado, porque às vezes a gente olha para trás e não enxerga. Então antes de você fazer isso, ora ao Senhor, pede para Ele trazer a lembrança, aquilo que te traz esperança. Que você consiga fazer isso, sabe por quê? O propósito desse vídeo é trazer crescimento e maturidade. Crescimento e maturidade para você. Sabe? O ímpio, ele não sabe para onde vai. Ele não sabe o que busca. Nós sabemos o que nós buscamos e o que nós queremos. Então, irmãos,
Você só vai saber o que avançou se você fizer isso. Se você fizer o passo a passo e traçar objetivos e metas. Deus nos chama para o crescimento. A palavra de Deus diz que o justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Caminho do justo. Quer dizer, ele tem que brilhar cada vez mais. A palavra de Deus diz que é de fé em fé, que é de glória em glória. Mas como se você não para e enxerga tudo que Deus fez e o que Ele pode fazer na tua vida? Hebreus 5, o escritor diz que a palavra que ele tinha deixado, que ele queria encontrar mestres, pessoas tarimbadas já na palavra de Deus, mas quando ele voltou e encontrou aqueles mesmos irmãos, eles ainda estavam nos rudimentos da palavra. O escritor diz que queria dar alimento sólido, mas eles ainda estavam no leite. Olha que coisa, olha que coisa. Talvez eles nem se aperceberam. Sabe por quê? Porque deixaram a coisa acontecer. Não entenderam que no mundo espiritual nós devemos avançar. Nós devemos olhar para frente. Nós devemos traçar metas e objetivos para crescermos. Paulo diz que nós devemos chegar a ser varões perfeitos à medida da estatura do nosso Senhor Jesus Cristo, a estatura completa de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu objetivo maior, dividindo aqui para vocês, é estar pronto para o grande momento do Senhor, não só para a sua vinda, mas para o grande avivamento, o grande mover que Deus irá fazer nessa nação. Eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto. E para isso eu quero ser um instrumento afinado na mão do Senhor. Eu não quero ser um cristão que, perguntado sobre a sua fé, passe vergonha porque não sabe nem explicar aquilo que crê. Eu não quero ser um cristão cujo testemunho não leve e não remeta ao Senhor Jesus Cristo. Então eu traço metas sim. O meu grande objetivo é esse, é estar preparado e poder ser usado pelo Espírito de Deus nesse avivamento. E a minha meta para alcançar isso é crescer. Eu tenho metas de leitura bíblica, de comunhão com o Senhor. E eu quero que você também possa crescer e amadurecer e estar pronto para a grande vinda do Senhor e também para o grande mover de Deus, que Deus fará nessa nação. Eu te faço um convite: cresça, evolua, produza para o Senhor, viva um ano novo de novidades, de expectativa para os grandes feitos do Senhor. Mas se você não parou, nem para a fazer uma avaliação, isso não vai acontecer, porque você não entendeu o que aconteceu no ano passado e não objetivou as coisas que podem acontecer no ano que virá. Esteja na mão do Senhor, preparado para as grandes coisas que virão, para aquilo que há de vir. Porque lembre-se como eu comecei essa mensagem. Se você está no dia do Senhor, é porque o trabalho continua e a missão ainda está de pé. Fique na paz, em nome de Jesus. Oi, gente, eu dei uma passadinha aqui para vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para dar notificações para não perder nadinha. E viva Deus!